Legal. A Jive. A Jive, ela foi iniciada em 2006 em Utah, né? E ela foi considerada uma das empresas unicórnio pela Forbes, porque essas empresas elas são consideradas inovadoras, com um crescimento bem interessante. Ela tem geralmente um crescimento de 100% a cada ano, isso é bastante coisa. Tá? E ela foi fundada em 2006 e a companhia ela virou uma referência em 2014 como a melhor companhia para se trabalhar de VoIP nos Estados Unidos. É uma empresa privada, confiável e está sempre em expansão, né, com valor de mais de $1 bilhão. Expansão internacional desde janeiro de 2015, com sede nos Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala e no Brasil. Então, é uma solução que vocês terão local aqui no Brasil. Alguns clientes corporativos dentro do Brasil, um dos mais conhecidos, a CVC, Ford, Panasonic, English Town, né? Que mais aqui? Sony, PDO, Sermobras, são clientes bastante grandes e bastante conhecidos aqui no Brasil que utilizam a estrutura da Jive como telefonia. Tá? Fazendo uma comparação rápida aqui de uma solução tradicional com a Jive. Uma solução tradicional, nós temos o nosso PABX físico, nossos ramais internos conectados a eles, e aí os troncos, né, que fazem as ligações com Embratel, Vivo, entre outras, em outras operadoras. Né? Isso tudo está vinculado a um PABX interno, então exige uma estrutura interna, exige um licenciamento, uma compra de um hardware, compra dos equipamentos, e licença para tudo que é coisa, além de que vocês vão ter que pagar ainda para uma operadora externa para poder fazer essas ligações através da solução. Com a Jive não precisa. A Jive é bastante simples e ela é uma configuração na nuvem. Então é isso que difere dos demais PABX tradicionais. A Jive é totalmente na nuvem. A gente não precisa de uma estrutura interna, né? Não precisa ter um PABX físico, não precisa se preocupar com o licenciamento do PABX, e sim somente dos ramais que a gente vai utilizar. Também a gente não precisa se preocupar com qual operadora que a gente vai sair. A própria Jive oferece toda a estrutura de ligação. Então, a única coisa que a gente precisa ter é um roteador com acesso à internet e aí os nossos ramais. Os nossos ramais eles não ficam limitados a telefones físicos, né? Telefones convencionais. Também podemos utilizar telefones. A gente pode usar o nosso smartphone, tablet, nosso computador, notebook, né? Qualquer meio que tenha conexão com a internet para poder fazer essa ligação. A gente faz as ligações através, né, do Jive, e aí eu já vou explicar um pouquinho como é que funciona essa estrutura. Mas basta então estar conectado para a gente poder fazer essas ligações de qualquer lugar. O licenciamento ele se torna bem mais simples, porque a gente licencia somente os ramais. Ramais internos, ramais que vão poder fazer ligação, enfim, não precisamos licenciar os smartphones, vai estar tudo incluído num ramal só, beleza? Legal. Jive Mobile e Jive Web. Essa é a nossa, como a gente pode fazer as plataformas de ligação além dos ramais físicos. Os ramais físicos podem ser tradicionais, tem alguns ramais que já são homologados pela Jive, outros terceiros não são, mas podem ser utilizados também. Eu já vou explicar a diferença entre eles. No Jive Mobile, a gente tem um aplicativo que a gente instala no nosso smartphone, seja ele Android ou iOS, e tendo uma conexão com a internet, a gente consegue fazer a ligação de qualquer lugar onde a gente estiver. Uma grande vantagem, né, como eu disse, é a Jive ter uma plataforma na nuvem. Então, ela não necessita de nenhuma estrutura interna para que você consiga fazer ligações para fora. Então, né, se você tiver algum cliente que estiver passeando ou estiver em alguma reunião, estiver em deslocamento, basta ele acessar através do smartphone conectado à internet, ele vai poder receber e fazer ligações normalmente. A mesma coisa no Jive Web, a gente pode tanto fazer isso via navegador ou instalar uma aplicação dentro do seu computador, notebook. Fazendo essa instalação, a gente também pode fazer ligações de qualquer lugar, tá? E por último, a gente também pode fazer isso através de softphone, tá? Deixa eu só. A gente pode fazer através de softphone, instalando isso
um software terceiro, aí existem softphones para smartphones, softphone para dispositivos, né, enfim, para computadores, notebooks, também podemos utilizar essa estrutura. Ele vai utilizar protocolo Opus, que é hoje não vamos entrar nessa parte mais técnica, mas é um protocolo que dá um bastante ganho na qualidade da voz, né? Então ele utiliza alguns protocolos bem otimizados para poder fazer com que vocês tenham uma melhor experiência com a plataforma, mesmo que seja através de uma 4G ou uma 3G. Esse protocolo ele permite otimização e uma melhora na experiência da ligação. Aqui tem alguns aparelhos suportados, e aí entra aquela diferença que eu falei para vocês dos suportados, né, dos homologados, para aqueles que não são. Os homologados, eles permitem criptografia. Então, aqui tem alguns modelos na tela para vocês darem uma olhada, modelos da Cisco, da Polycom e E-Link, que são equipamentos bem robustos, bem aderentes no mercado, utilizando eles deixa eu voltar aqui. Utilizando eles na estrutura, então, ele permite que vocês façam criptografia da comunicação, seja ela interna, né, ou com outros clientes que utilizam Jive também. Em criptografia, acho que é um dos requisitos mais importantes que estão vindo em vigor no próximo ano, que é a da LGPD. Então, vocês que estão aderentes com essa nova lei de proteção de dados, podem considerar Jive também como uma solução para agregar segurança na comunicação de vocês. Ele faz a criptografia da comunicação entre modelos Jive, e, né, seja isso internamente e tudo mais. Esses são os mais suportados. Os não suportados, a única diferença é que eles não fazem criptografia dos dados. Mas a comunicação via Jive Web, via Jive aplicativo, enfim, isso tudo também é criptografado, de ser utilizado internamente ou com outros parceiros Jive também, tá bom? Desde que haja criptografia nas duas pontas, essa comunicação vai acontecer. Legal. São telefones IPs, tá? Então, caso a gente vá utilizar a Jive com o telefone IP, a gente oferece uma linha completa com baixíssimo custo mensal como serviço avulso. Esses equipamentos, eles são locados, né? Vocês não precisam comprar isso fora do mercado. No momento que for fazer negócio conosco, a gente pode locar esse equipamento já com um plano embarcado de ligações e tudo mais. E, se não me falha a memória, são 2 anos de locação. Após esses 2 anos, esse equipamento fica para você, né? Ele vai ser pago já, então ele vai ficar disponível para você sem necessidade de devolução. Ele é um modelo bastante interessante que ele permite, né, fazer ligações e tudo mais utilizando já um ramal homologado totalmente aderente lá com a LGPD que eu havia falado anteriormente. Algumas funcionalidades. As principais funcionalidades são atendentes virtuais, a URA. A URA é bem interessante, já vou mostrar para vocês. Relatórios de análise, filas de chamada, gravação de chamadas, integração de escritório, conferências com até 20 usuários. Então, vocês podem criar uma sala de conferência, fazer com que todo mundo entre nela para poder fazer reuniões. Saudações personalizadas, a gente pode gravar áudios que podem ser imputados ali durante as saudações, quando alguém liga para um número. Me ache, me siga. Essa é uma funcionalidade bem legal também. Caso o seu ramal ele toque por X vezes, a gente determina esse timeout. Onde ele vai encontrar você, se ele vai ligar para um outro número ou para o seu celular, para onde é que você quer que seja redirecionada a ligação. Música de espera, controles de PABX online, né? Como eu disse, não precisa fazer nada local, a gente não precisa ter nada internamente para poder fazer todo esse controle, está tudo na nuvem. Grupos de chamada, o Jive Web, como eu falei, do softphone, roteamento baseado em horário, né? Tais pessoas só recebem ligações das 9 às 18, por exemplo. Ramais ilimitados, limitados. E aí, nesses ramais ilimitados e limitados, entram os planos que eu havia falado, né? Que a gente pode verificar de acordo com a necessidade de cada ramal, se vai ser só comunicação interna, se vai ter comunicação externa, quais vão ser os planos que a gente vai contratar.
A mobilidade, que é uma grande questão nessa plataforma, por ser na nuvem, a gente não fica preso a uma estrutura interna. Plano de descagem visual, isso é bastante importante para a área técnica, que muitas vezes precisa perder muito tempo fazendo configurações internas com PABX tradicionais, ou exigem grandes treinamentos, grandes investimentos para poder fazer uma implementação, e com o editor todo o plano de descagem, tudo de uma forma visual, isso não é necessário, né? A gente sabe que tempo é dinheiro, então uma das grandes vantagens de ter a Jive é a facilidade na utilização da ferramenta. A gente não precisa investir muito tempo em conhecimento, é uma plataforma bem simples, bem intuitiva, um workflow muito bem desenhado. Então, no momento que os técnicos, nem precisa ser muito técnico também para poder utilizar a plataforma. Basta acessar ela que vocês já vão entender bastante o fluxo de como isso funciona. Existem treinamentos dados pela M3 Corp para os seus parceiros também. Aqueles que têm interesse podem levantar essa questão para a nossa equipe de treinamentos e a gente pode repassar conhecimento dessa plataforma. Mas como eu disse, é bem simples, então fiquem à vontade para conhecer mais sobre a ferramenta. Integração com CRM, daí tem alguns CRMs que ele tem suportado, presença online, tudo online, né, via internet, captura de chamadas, priorização de chamadas e muito mais. Se vocês quiserem saber mais, tem o link aqui embaixo, ou também a gente fica à disposição, nosso e-mail é pré-vendas@m3corp.com.br. Fiquem à vontade de entrar em contato conosco para a gente esclarecer qualquer eventual dúvida. Um pouco sobre a URA de atendimento, para vocês verem a facilidade de como é utilizar a ferramenta, né? É bem simples, é tudo gráfico. Nós temos o bem-vindo, que vai fazer basicamente a ligação de fora para o seu número contratado. Aqui dentro ele vai cair nessa URA e vai fazer toda aquela questão de perguntas, né? Diz que 1 para vendas, 2 para suporte, 3 para financeiro, ou aguarde, daí ele entra no looping. Isso tudo é configurável, tá, pessoal? Então a gente pode redirecionar para grupos, e aí caso esse grupo não atenda, a gente passa para outro. São funcionalidades bem interessantes e bem simples de fazer. Aqui tem um exemplo na tela, para aqueles que já fizeram a configuração de PABX tradicional, sabe que é extremamente complicado ficar fazendo configurações via linha de comando. Tem várias opções em muitas das concorrentes, mas elas são extremamente complicadas. E aqui não. A gente tem o Dial Plan, né, que é o plano de descagem, extremamente simples. Vejam que é todo dividido por quadrados, quadradinhos coloridos, com um fluxograma bem visual. Esse fluxograma ele é todo maleável, então você monta a estrutura de acordo com o seu plano visual, como você identifica melhor. E aí a gente cria aqui as opções, né? Por exemplo, faz a ligação, para onde é que ele manda. Então eu posso criar aqui um schedule, né, um agendamento para dizer que das 6 da manhã às 6 da tarde, ele vai cair nessa fila de atendimento aqui. Caso contrário, fecha esse ramal, não fecha a ligação nenhuma. Ou pode passar para outras. Aqui, os planos eles são variados, a gente tem N opções, né? Mas utilizando o da tela, então ele joga para essa central de atendimento, onde vai ter as opções. Dentro dessas opções, ele vai jogar para uma desses Callers ID, que são os caras que vão fazer a chamada para outra fila. Dentro de suporte financeiro e tudo mais, eu passo para um outro plano, né? Para uma outra parte de fazer essa ligação. E nesse outro plano eu posso determinar algum áudio. Aqui também não tem um exemplo de áudio, mas ele poderia estar aqui, e aí esse áudio faria toda essa chamada e tudo mais. Nós podemos gravar, nós podemos utilizar a própria ferramenta, né? Também tem a opção aqui de sala de conferência e tudo mais. Aqui tem a opção do Siga-me, por exemplo, né? Se ele ligar para vendas, ninguém atender, ele vai fazer uma descagem externa, vai redirecionar para o celular de um vendedor em plantão, por exemplo. Então vejo que é uma configuração bastante simples, tá? Não exige grandes treinamentos, como eu disse. Vocês podem solicitar sim para conhecer mais a ferramenta antes de implementar. Mas a Jive ela se encaixa muito com o conceito da LogMe, que é simplicidade. É fazer com que haja conexão entre todos os ativos de uma forma muito simples. E eles trazem esse conceito. Outra função legal também é o Contact Center.
Esse Contact Center, ele permite você fazer um gerenciamento em tempo real das ligações. Existem as formas de fazer o gerenciamento através de relatórios, esses já estão embarcados dentro da solução. Mas em tempo real a gente tem essa funcionalidade chamada Contact Center, que é uma licença à parte, né? A gente pode contratar ela somente para os ramais que são interessantes, que a gente faça um tipo de monitoramento. E aí aqui a gente pode saber quanto tempo de chamada está acontecendo, quais os números de telefones que foram ligados, se é, sei lá, ramal interno que tá sendo ligado, a hora, qual foi a desistência, né? Porque muitas vezes o pessoal pode desligar o telefone e aí qual é a porcentagem de existência daquelas ligações. Enfim, são informações bastante interessantes para o gerenciamento. Então, aqueles que têm interesse também podem utilizar dessa ferramenta aqui em tempo real para poder monitorar, né, os seus colaboradores ali para ver como é que está a produtividade num dia deles. E por que migrar para a Jive? Bom, previsibilidade dos custos. Quando a gente tem uma solução tradicional, a gente pode iniciar com uma certa demanda, mas conforme vai crescendo a nossa demanda, nós vamos precisar fazer novos licenciamentos. Geralmente, não é só o ramal que é preciso fazer um licenciamento. Por exemplo, preciso agora de aplicativos para fazer ligação através do celular. Então, é mais um licenciamento. Preciso aumentar os meus ramais, né? Aí tem um limite lá de tronco, lá que eu cheguei naquele limite de ramais, eu vou precisar comprar outra caixa, licenciar e tudo mais. São tudo custos que a gente não tem como prever. E conforme vai crescendo, a gente precisa aumentar. Com a Jive, a gente já tem essa previsibilidade. Primeiro, a escalabilidade que ela permite. Como é uma plataforma na nuvem, né, basta a gente contratar novos ramais e ele vai agregando tudo nessa plataforma sem qualquer custo adicional, né? Só os dos ramais internos. Isso, o resto já vai estar incluso. Reduções de custos com manutenção, plataforma na nuvem. A gente não precisa se preocupar com a manutenção local, estrutura física, disponibilidade, custo com energia e tudo mais. Outra vantagem também é a facilidade de configuração, como a gente viu agora. É uma ferramenta extremamente intuitiva, fácil, e as configurações mais complexas já mostrei para vocês ali, que é através de alguns quadradinhos que a gente só arrasta e cola, né? Pega de uma ponta, bota para outra e faz as ligações. Escalabilidade, mais uma vez, reforçando essa possibilidade de a gente crescer sem qualquer problema, né? A gente precisa crescer a nossa rede. Hoje a gente tem 100, amanhã a gente precisa de 1000 ramais. Eu não preciso me preocupar em ficar licenciando outro hardware, outras coisas, e aí eu pego uma plataforma de relatórios e fico, encontrando 1000 outras soluções, né? Sendo que a gente tem tudo isso na nuvem, basta a gente contratar aquele número de ramais necessários. Alta disponibilidade. Como está tudo na nuvem, a Jave conta com diversos data centers, né, espalhados, né, entre no Brasil, Estados Unidos e na Europa. Então, com certeza, se pegar fogo no data center aqui do Brasil, suas ligações vão ser direcionadas para outro lugar. Não precisa se preocupar, uma vez que vocês tenham que também ter isso numa solução tradicional, né, vocês ficam responsáveis pela alta disponibilidade, seja tendo que comprar outro equipamento, botar isso dentro da sua empresa ou alocar no data center que também tem custos bastante altos. Com a Jive a gente não precisa se preocupar disso. Eliminação de linhas e contas. Também, outra vantagem, vocês não precisam ficar fazendo contrato com operadoras de telefonia tradicional. Gera um custo bastante alto e um nível de incomodação bem complicado, né? A gente sabe que qualquer problema a gente tem que ficar ligando para outras operadoras e essas operadoras geram um tempo, uma demanda muito alta de tempo para poder resolver qualquer problema simples. Com a Jive não, né? Vocês vão ter tudo isso centralizado
lá na própria Jive. Qualquer problema de suporte, vocês podem contar com o suporte tanto da M3 Corp quanto da própria Jive. Funcionalidades, N funcionalidades, como a gente viu, a tecnologia está sempre em expansão. O fabricante que se preocupa em trazer novas funcionalidades, novas tecnologias, constantemente, conforme houver a evolução com a ferramenta, vocês vão ficar sabendo e vão poder utilizar sem qualquer custo adicional. Né? Tirando algumas funcionalidades que possam ser novas e que necessitam sim de licenciamento, o que já está embarcado e as melhorias dentro dessas licenciamentos que vocês já contrataram vão estar todos inclusos e conforme a tecnologia evolui, os seus clientes também vão evoluir. E, por último, e o mais óbvio talvez, é a mobilidade. Ser uma plataforma na nuvem, uma coisa que eu falei bastante, é a possibilidade de poder se mover, né, de qualquer lugar do mundo, sem precisar se preocupar com qualquer conexão interna. Soluções tradicionais, a gente precisa ter um Fire, precisa ter uma internet com IP fixo, precisa fazer direcionamentos e tudo mais. Com a Jive não, está tudo na nuvem, a gente não precisa mais se preocupar com isso. Bom, na ausência de perguntas, eu gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês. Qualquer dúvida, qualquer projeto, qualquer necessidade, por favor, entre em contato